Vamos trazer um assunto agora que está mexendo muito com o setor de produção rural no Brasil inteiro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinou na semana passada que a União desaproprie terras que tenham sido alvo de incêndios criminosos ou de desmatamento ilegal. A medida deverá ser aplicada nos casos em que estiver comprovada a responsabilidade do proprietário na devastação do meio ambiente. Esse texto é do próprio Supremo Tribunal Federal. Para falar desse assunto, nós recebemos aqui o advogado Dr. Gervásio Alves de Oliveira, que atua na advocacia de causas agrárias principalmente. Muito obrigado, Dr. Gervásio. É um prazer imenso estar aqui com você. Como é que está o produtor? Ele está assustado com essas informações? A ficha demorou um pouco a cair, tivemos feriados, né, prolongados, e agora que muita gente está percebendo o que de fato foi anunciado. De fato, essa decisão também é de poucos dias, não é de muitos dias atrás, mas agora que as pessoas estão se inteirando mais, essa decisão foi proferida no meio de um processo já enorme que também estava no Supremo Tribunal Federal e, monocraticamente, o relator deu esta decisão mandando notificar a União Federal que procedesse à desapropriação de imóveis rurais que tivesse sido encontrado incêndios dolosos e violação, desmatamentos ilegais. Então, isto tomou de surpresa a classe rural e a classe jurídica que atua nesse âmbito. Bom, pela decisão, a União e os estados, também pegando um texto divulgado pelo Supremo Tribunal Federal, a União e os estados terão de adotar meios para impedir a regularização de terras em que tenham ocorrido crimes ambientais. Isso está de acordo com a Constituição? Tem alguma controvérsia em relação a isso? Com relação a isso, nem tanto, porque há um arcabouço jurídico que estabelece como e quais os requisitos para a regularização fundiária. Dentre esses requisitos de regularização fundiária, obviamente consta aqueles que a Constituição tem como princípio geral, que é a preservação do meio ambiente, tem lei que regula a regularização fundiária. Então, na realidade, esta recomendação nada mais seria do que, olha, União, presta atenção quando você for regularizar a área para ver se está ocorrendo essas violações ao meio ambiente e não conceda terras para quem estiver violando o meio ambiente. Esse não é o problema maior. O problema maior é para querer tirar a terra de quem já tem, que é titulado, explorado, porque ocorreu um incêndio lá. Esta é a parte mais crítica da recomendação. Como é que, na prática, poderá haver uma comprovação de um incêndio, por exemplo? Bom, o incêndio hoje é mapeado por sistema de satélite. A União Federal sabe, no momento que está ocorrendo um incêndio, os órgãos ambientais estaduais sabem, no momento que está ocorrendo um incêndio, o local que está havendo. O que é a recomendação desta lei? Que esse sistema de CAR seja integrado entre todos os estados com a União Federal, de modo que não haja discrepância, quando eles detectarem a violação ambiental, não haja discrepância e dificuldade de localizar quem que é o proprietário daquele local, a quem pertence o domínio e a posse daquele bem. Nós vimos no ano passado, vou até pedir para tirar essas imagens, vamos ficar mais aqui no Dr. Gervásio, depois a gente ilustra. No ano passado, nós tivemos problemas muito sérios em estados aqui da região central do país e houve divulgação de imagens de alguém infiltrado nas fazendas, colocando fogo para responsabilização de usinas de cana, por exemplo. Como é que vai ser possível definir quem é que... O senhor disse que pelo satélite vai ser possível identificar que houve o problema, mas... E qual é a propriedade? Vai por satélite. Então, este é um dos inúmeras situações
em que está havendo essa dissonância da decisão do ministro com esta impaciência no meio rural, esse fervor no meio rural. Por quê? Porque não tem regulamentação específica para isso. Esta questão de um fogo numa propriedade rural que não foi devidamente autorizado, porque há casos legais em que se autoriza o fogo, mas um fogo que não houve autorização legal, só por isto o proprietário correr o risco de ficar privado da sua propriedade porque ocorreu esse incêndio lá. E os incêndios acontecem de muitas maneiras, de uma maneira infinita. Um dos clientes que me reportou nesses incêndios que houveram o ano passado, foi que na propriedade dele o incêndio se alastrou na região de Porto Murtinho, por exemplo, porque houve uma faísca de falta de manutenção da rede elétrica e essa faísca esparramou o fogo na região. Então, o que acontece? Não há um regramento para isso, porque a aplicação do artigo 184 e 186 da Constituição Federal fala em desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária. Este dispositivo tem a Lei 8.629, que regula esse dispositivo e fala tudo quanto deve fazer para identificar o imóvel não produtivo e não cumpridor da sua função social para ser desapropriado. Então tem um contraditório, uma ampla defesa e um direito estabelecido, uma regra clara de funcionamento. Quando você manda aplicar ao incêndio, ao desmatamento, este mesmo dispositivo, sem ter um arcabouço jurídico que regula em que situação, só porque houve na minha propriedade, sabendo que pode ter sido por ato de invasor, pode ter sido, e agora é mais grave ter um fato novo. Você imagina o cidadão poder ser desapropriado por um fogo na propriedade, desapropriado para fins de reforma agrária. O próprio empregado pode pôr fogo, porque ele tem interesse que seja desapropriado. E, de acordo com a lei de desapropriação, este empregado tem preferência de ser contemplado na reforma agrária. Olha a gravidade disso. Tem que ter uma estruturação jurídica que esta decisão pura e simples, para querer usar a Constituição Federal como um modo de sanção e penalização, e não um modo de política pública, que é tirar a terra improdutiva e dar para quem quer produzir, vira esse alvoroço e essa insegurança jurídica que está se alastrando no país. Pode haver a abertura de casos sem precedentes para que a finalidade proposta pelo ministro seja atingida? Sem dúvida, sem dúvida. Então, ninguém está aqui a defender, nem eu, nem você, ninguém. Creio que nenhum produtor rural defende a destruição do meio ambiente, porque ele vive da atividade adequada, sustentável do meio ambiente da sua propriedade. Ninguém quer deixar a salvo as atividades ilegais e inaceitáveis de questão ambiental e de fogo. Mas não se pode estabelecer uma medida drástica dessa desapropriação, que tem N fatos que pode acontecer, só por este fato objetivo. É quase que instituir um critério objetivo, uma responsabilidade objetiva. Não importa quem é o responsável pela degradação ambiental. Importa que aconteceu na tua propriedade, você vai ser desapropriado. É um absurdo. Essa questão da definição da terra, função social, foi adotada pelo ministro Flávio Dino para tomar essa decisão? Foi. A Constituição fala que toda propriedade tem que ter uma função social. Uma das funções da função social é preservar o meio ambiente, certo? Para a reforma agrária, para a desapropriação por interesse social, ela tem que ter a violação aos índices de produtividade também ao par desta questão. Tem de ter uma dotação orçamentária exclusiva, tem uma legislação que estabelece todos os mecanismos de controle, de ampla defesa, de contraditório, que inclusive nós participamos dessas regulamentações infralegais, quando no passado nós fomos assessor jurídico da Confederação da Agricultura e contribuímos para a elaboração desta estruturação infralegal.
E nesse sistema adotado de cima para baixo pelo ministro Flávio Dino, não há essa estruturação jurídica. Portanto, fica à mercê, à boa vontade de quem quer que seja. Se você for autuado por um desmate na sua propriedade, houve um desmate ilegal. O que é ilegal? Legal é que não está dentro da lei, mas não há razoabilidade. Eu advogo em muitos casos em que, por exemplo, o desmate, o cidadão tem uma autorização de desmate de X hectares. Quando as máquinas estão trabalhando lá, avança e tem um mapa certinho da localização, vai desmatar. Avança, porque o meio rural é diferente do urbano. Avança tantos metros para lá, tantos metros para cá, e uma foto satélite identifica, você desmatou 10 hectares a mais aqui da onde você tem autorização. Teoricamente, é contra a lei, porque foi fora do âmbito do teu desmate. Mas será que esse erro, esse equívoco, esse desnível de violação, que pode ser regenerado em atos subsequentes e voltar à natureza, ao status quo, será que isso poderia levar à desapropriação de uma propriedade inteira? Então, isto fere um princípio constitucional da razoabilidade da aplicação das sanções. Muita gente é assustada com relação a isso. Poderá haver a criminalização de um produtor inocente? A luta pelo direito é para que não haja injustiça e para que não haja aplicação errônea do direito. Mas pode haver, sim, quando a legislação é aberta, deixa margem à injustiça. Qual deve ser a preocupação, então, do produtor? Vai mudar um pouco a maneira dele agir? O CAR no Brasil vai ter alterações em função dessa decisão? Já está havendo. Uma das partes principais que esta decisão é uma ação de descumprimento de preceito fundamental. Esta ação que foi ajuizada lá em 2020 e teve o julgamento em 2024, e esse desdobramento que estamos tratando aqui é de regulação da forma de cumprir aquela decisão do plenário do Supremo. Então, essa decisão do ministro Dino nem forma jurisprudência, porque era uma decisão monocrática no âmbito da organização de um julgamento que já foi proferido, cujo julgamento pelo plenário do Supremo Tribunal Federal não abrangeu especificamente este ponto. Então, ele não poderia, a despeito de regular um plano de sustentação desta proteção ambiental, não pode, no meu modesto ponto de vista, extrapolar a esta grandeza. Precisaria de uma lei específica, precisaria de uma emenda constitucional até para abranger esse aspecto. Então, o produtor rural pode ser criminalizado, sim, respondendo sua pergunta, e pode ser criminalizado injustamente por esta proposição. Deverá ter um processo grande a partir disso, né? Porque ele vai ter que contestar essa desapropriação. Quais podem ser os trâmites diante de na prática dessa decisão tomada pelo Supremo? Que não é Supremo, é um ministro. É o ministro, né? Porque esse não está no bojo da decisão principal que eu disse. Mas o que eu te digo? Qual que é a apreensão? A apreensão, se você me disser e perguntar assim, Gervásio, como é o processo de desapropriação por interesse social para a reforma agrária? É isto que o artigo da Constituição trata. Eu digo certinho para você como funciona. Tem uma lei federal que regula como se identifica este imóvel que é improdutivo, como se faz a vistoria, como se garante a ampla defesa, como se define administrativamente ao final se aquele imóvel é produtivo ou improdutivo, para chegar à conclusão de que nós vamos desapropriar porque é improdutivo. Nesta questão, a aflição do produtor é exatamente isso. Gervásio, como que o produtor vai se defender? Não tem um procedimento específico. O produtor vai ter que se defender no bojo de um processo de autuação ambiental, e nesse bojo do processo ambiental ele vai ter que provar, identificar que, embora eu tenha responsabilidade pela reparação do dano ambiental, porque a propriedade é minha, eu não tenho esse grau de má-fé
para chegar ao efeito que foi o dano causado. Então, eu acho que isto que o produtor vai ter que fazer. Ele não vai bastar ele se defender de uma autuação. Ele vai ter que defender e provar que, mesmo sendo eu o responsável, eu não sou responsável pela sanção, pela multa, pela regeneração, se houver um ato de violação, mas eu não sou o desmatador, digamos assim, de má fé, de má intenção. E a extensão do que foi prejudicado o meio ambiente tem que guardar uma razoabilidade, proporcionalidade com a extensão da sua propriedade. Então, isto vai requerer que as defesas administrativas de desmatamento sejam mais bem elaboradas, sejam mais tecnificadas e não uma alegação pura e simples, via de regra, era feito por pessoas não habilitadas a isso. Às vezes o próprio produtor fazia, então vai ter que ser defesas técnicas com profundidade. E os desmatamentos autorizados anteriormente também estão passíveis? Não. Dessa decisão? Não, não estão passíveis. Ele fala a palavra ilegal. O duro é a abrangência do ilegal. Tudo que for autorizado é legal. Você não pode extrapolar os limites daquilo que foi autorizado. Mas nós vemos com muita frequência, inclusive, outra estranheza, que mesmo em casos autorizados, o órgão ambiental proclama desvios que efetivamente não houve, não aconteceu. Então, até mesmo sendo legal, mesmo sendo autorizado, às vezes eles reclamam isso. Mas, em regra, o que é legal não está abrangido por essa decisão. No caso do Congresso, que é um outro poder, poderá haver alguma contestação dessa decisão? O Congresso sempre pode contestar isto. O Congresso pode dizer que a decisão do ministro fere a esfera legislativa e emitir um decreto legislativo falando assim, isso não é para aplicar porque é minha esfera, é eu que legislo sobre isso. O de estranhar é que neste julgamento deste processo, quase todos os ministros, inclusive o ministro Dino, fala, olha, nessas ações de descumprimento de preceito fundamental, nós não podemos determinar o que não está na lei, só o que está na lei. E aí, ele pega e dá essa decisão. Ele poderia dizer o seguinte, recomendo à União Federal que, olha, como o meio ambiente, no acordo com o artigo 225, ele é de garantia universal protegido, como há um descumprimento da função social previsto no artigo 184. Eu recomendo que a União e o Congresso Nacional regulamentem essa situação aí, politicamente, porque o poder político é do Executivo e do Legislativo. Regulamente isso daí para ver em que casos pode ser aplicado nessas situações. Aí está ok, ele orientando que se regulamente, mas ele não pode determinar que desaproprie com este fundamento, porque a determinação é política, não pode ser do judiciário, e o fundamento utilizado daquele artigo, ele é regulamentado exclusivamente para a questão de reforma agrária e não para a questão ambiental. Mas isso não diminui a insegurança jurídica, né? Vamos lembrar do marco temporal, que tinha uma decisão da Constituição, o Supremo mudou esse entendimento, o Congresso rebateu e conseguiu estabelecer que a Constituição fosse preservada, e até hoje não há uma definição para o produtor, daí o que eu digo que a insegurança jurídica, no caso dessa decisão do ministro Dino, poderá permanecer também. Exatamente, o item principal disso, o efeito principal disso é a insegurança jurídica. Nós não temos segurança jurídica, até o índio pode, no exemplo que você disse, reclamar alguma propriedade, porque o Supremo afastou essa questão do marco temporal. E também nós não temos, com relação a essa questão do desmatamento, embora a decisão
não forme jurisprudência, embora ela seja de um ministro só, mas ela tem uma determinação, num primeiro momento, de assim agir. Então, vai agir assim o executivo ou não? E toda vez que o executivo quiser agir assim, o produtor rural vai estar na posição de ter que se defender duramente. Uma vantagem, neste momento, é de que esta decisão não forma jurisprudência, não forma uma jurisprudência e teria que voltar ao plenário do Supremo Tribunal Federal para fazer isto. E aí sim haveria necessidade do enfrentamento da questão pelo Legislativo diretamente sobre isso para delimitar o que isso poderia ser feito ou não. É isso que a gente espera do Brasil, que se isso se alargar ou modificar, que o Legislativo tome a sua atitude. De qualquer forma, o produtor fica com um pé atrás. Em períodos de estiagem, por exemplo, que nós estamos chegando, né? O alerta na fazenda deve ser aumentado? Muito. Deve ser aumentado, porque nós acabamos de falar. Deve ser aumentado porque não há uma segurança jurídica se aquilo que pode acontecer na propriedade, que o proprietário nem esteja presente, pode transformar numa situação dessa. O proprietário, em qualquer defesa ambiental, vai ter que estar mais tecnificado para elaborar esta defesa. E pode esta decisão dar aso, dar instrumento para quem estiver mal intencionado no executivo fazer este enfrentamento contra o produtor rural. Além de todas as intempéries que ele sofre para produzir, e para ter preço, para tudo que nós sabemos, você faz isso aqui todo dia, nós temos mais isso aqui, nós temos uma espada na cabeça contra a má interpretação da norma a partir de um dispositivo desse que não tinha nenhum motivo para estar aí. Mais um problema, então. Mais um problema. Quero agradecer, doutor Gervásio, pelas explicações aqui no programa de um assunto de grande importância que entrou na cena sorrateiramente no meio de feriados prolongados. O produtor custou a cair a ficha, né, doutor Gervásio? Custou. A ideia inicial, até uma coisa que eu posso acrescentar aqui. A ideia inicial que foi aventada pelo ministro Dino e depois ele recuou, e foi apoiado inicialmente até pelo governo do Mato Grosso. Aí o governo do Mato Grosso voltou atrás também. Mas ele queria que não fosse recomendada a desapropriação como ele fez, ele queria a expropriação, na forma do 243. A expropriação é aqueles casos em que o poder público toma a propriedade para ele sem qualquer indenização, como os casos de imóvel utilizado para tráfico de drogas e etc. Então, a ideia inicial era essa. Então, essa situação posta absurdamente já é um recuo parcial do ministro, que é estrondosamente absurda. Mas a ideia inicial era essa. Que foi inicialmente pensado nisso. Foi pensado nisso, eu vou expropriar o imóvel, que é diferente de desapropriar. O expropriar é o Estado, confiscar, é o Estado retirar da mão do titular sem indenização. Essa era a ideia inicial, mas aí não encontrou ressonância em ninguém. A própria Procuradoria-Geral da República, a própria Advocacia Geral da União, todas as instituições falaram, não, para, ministro, aí fora do limite. Aí o ministro recuou e deu esta determinação para a desapropriação. Então a situação é grave mesmo, porque trata-se de um ministro da Suprema Corte, trata-se de uma decisão, é uma monocrática a decisão? Mas é uma decisão, entendeu? De forma que a situação está ruim, esteve pior e se não houver essa arregimentação da sociedade, eu não falo só do produtor rural, não. Toda a sociedade tem interesse nisso, na preservação do meio ambiente, que o Estado é leniente, relapso nesse cuidado, mas precisa ter uma estabilidade mínima para a produção prosperar no nosso país e para que nós tenhamos saúde econômica e financeira que nós sabemos.